Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Inglês é Fácil. É a sua primeira vez a assistir uma das aulas deste curso? Se sim, então sugiro-lhe que comece por assistir a partir da primeira aula, porque este curso é acumulativo. À medida que for dominando as matérias de uma aula, então passe para a aula a seguir e sempre participe por pausar o vídeo e resolver os exercícios e passar os exemplos no seu caderno de anotações. E, depois, compare as suas respostas com a resolução da aula. Desse modo, vais desenvolver na língua inglesa. Estamos na nona aula, pessoal. A aula de hoje falará sobre o tempo. Em inglês, time. Time. Tempo. O tempo é um assunto fundamental no dia a dia das pessoas. Faz parte do cotidiano de todo mundo falar sobre o tempo. Então, hoje vamos ver como é o tempo em inglês expresso. Comecemos por aprender algumas palavras que serão muito úteis no vocabulário que está ligado ao tempo. A palavra good e bad já é do nosso conhecimento, sendo que já foram aprendidas ou já têm sido utilizadas no decorrer deste curso. Desta feita, temos como novas palavras a palavra before, after, next, last. Então, veremos que estas palavras são muito utilizadas no contexto em que se fala sobre o tempo. Good, bad, before, after, next, last, next, after, before, bad, good. Bom, boa. E bad significa mau, má. Before, antes. After, depois. Next, próximo ou a seguir. Last, último. Por isso também foi colocado em último. Então temos bom, boa, mau, má, antes, depois, próximo, último. Dia, day, dia. Day, dia. Será que é difícil lembrar? Ou é fácil de lembrar que day significa dia? Day, dia. Morning, manhã. Morning, manhã. Morning, manhã. O período matinal é chamado de morning. Em inglês, morning é o período matinal, é o período da manhã. Good morning. Good morning. Bem, vamos apenas utilizar a lógica. Good, já sabemos, significa bom ou boa. Morning é manhã. Então, aqui temos expressa uma ideia que inclui manhã e inclui bom ou boa. Seria correto deduzir que está a dizer bom manhã? Não, mas sim boa manhã. Boa manhã. Desejar a alguém boa manhã é uma saudação que se dá no período da manhã. E qual é a saudação que se dá no período da manhã? Desejar boa manhã, em português, é bom dia. Bom dia. A good day. A, artigo indefinido, já aprendido. Good day. Um bom dia.
A good day. Bom dia. Daily. Daily. Day. Acrescenta-se o li. O li é que faz a parte do mente. Mente. O day é que está relacionado com dia. Daymente. Não teria lógica. Daymente. Diariamente. Diariamente. Daily. Daily. Nas aulas mais à frente, a aula que fala especificamente sobre os advérbios, vamos aprender que o li tem exatamente a função que vemos ele desempenhar aqui. Representar o mente, diariamente. Daytime. Daytime. Time, tempo. Time, tempo. Quer dizer tempo em inglês. Diga simplesmente time. Time, day. Daytime, diurno. Diurno, período diurno. Noon. Bem, já passamos para outro período do dia. Noon. Conforme aprendido na aula passada, note que a repetição seguida da palavra o lê-se u. Então, noon. Meio-dia. 12 horas em ponto. Noon, meio-dia. 12 horas em ponto. Midday. Midday. Meio-dia também. Day, dia. Mid é uma abreviação da palavra middle. Middle significa meio. Meio-dia. Midday. Noon e midday têm significados iguais. São palavras sinônimas. Afternoon. Note mais uma vez a lógica. After. 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 Depois. Depois. Noon. Depois de noon, depois do meio-dia, o período depois do meio-dia é chamado de afternoon. Junto. É assim que se escreve, pessoal. Afternoon. Junto. Uma palavra formada por aglutinação e não por justaposição, sendo que não há nenhum traço, nenhum hífen a separar as palavras, mas elas estão juntas por aglutinação. Afternoon. Depois do meio-dia. O período depois do meio-dia, em inglês, diz-se afternoon. E das 12 horas em diante, nós passamos a denominar, veremos. Note que good afternoon. Good afternoon. Já sabemos que afternoon foi formada com a junção destas duas palavras. Então, good afternoon é o período que vem depois do meio-dia. Depois do meio-dia chama-se afternoon. É assim que se escreve. O período que vem depois do meio-dia. Afternoon. Agora, good afternoon. Good já foi aprendido. Bom ou boa. Período que vem depois das 12 horas. Boa. Em português, afternoon é tarde. Então, se afternoon é tarde, good afternoon é boa tarde. Simples, não é? Mudamos para o último período do dia, night. 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 Certo? É assim que se pronuncia. Night. Noite. Midnight. Lembra que mid é a abreviação da palavra middle. Então, meia-noite. Good evening. Good evening. Esta palavra já tem sido utilizada. Foi utilizada
nas aulas anteriores, em alguns exercícios. E vemos que boa noite escreve-se good evening e não good night. Porque good evening é utilizado para saudar. Chegamos ao encontro de alguém e saudamos. Good evening. Good evening. Boa noite. Ao nos despedirmos, poderemos sim utilizar good night. Apenas ao nos despedirmos, mas ao chegarmos e saudarmos, utilizamos good evening. Boa noite. Today. Hoje. Today. Hoje. Today. Hoje. Bem, aqui foi claro. Day, dia. Morning, manhã. Good morning, bom dia. A good day, bom dia. Daily, diariamente. Daytime, diurno. Daytime, diurno. Que literalmente significa, né? Tempo do dia. O dia, tempo do dia. É o diurno. Noon, meio-dia. Midday, também meio-dia. Afternoon, depois do meio-dia. Né? After mais noon forma a palavra afternoon, que é o período depois das 12 horas. É chamado de tarde. Tarde. Good afternoon, boa tarde. Conforme vem. Night, noite. Midnight, meia-noite. Good evening, boa noite. Yesterday, ontem. Yesterday, ontem. Today, hoje. Yesterday, ontem. Yesterday. Before yesterday. Not antes de ontem. Antes de ontem. Before yesterday. Antes de ontem. Tomorrow, amanhã. Tomorrow, amanhã. E se quisermos escrever depois de amanhã, temos aqui a palavra amanhã, diferente de manhã. Aqui, amanhã refere-se ao dia que vem a seguir. Ao dia que vem a seguir. Aqui, manhã, refere-se às primeiras horas do dia, aquele período das primeiras horas do dia. Então, temos a palavra tomorrow e queremos dizer depois de amanhã. Depois é after. Então, simplesmente teremos de dizer after tomorrow. After tomorrow. Depois de amanhã. After tomorrow. Depois de amanhã. É a lógica. Week. Week significa semana. Note, a repetição da palavra é uma atrás da outra, ou uma a seguir a outra. Lê-se I. Week. 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 Semana. Então, temos aqui a palavra próximo ou próxima. Se nós juntarmos next week, qual será o significado? Próxima semana. Next week. Last week. Qual será o significado? Última semana. Na última semana. Last week, última semana, ou na última semana. Next week, a próxima semana. Note days, que é dia. Está no plural porque tem o S. Dias. Da. Essas duas palavras vão formar o sentido de da. O sentido de da. Week. Dias da semana. Days of the week. Days of
não se lê of, mas sim com som de V, of the week. Repito, não se lê of, mas sim of, som de V, V de vitória, certo? Days of the week, dias da semana. Simples. Next week. Next week. Next week. Próxima semana. Próxima semana. Week mais end. Já alguma vez assistiu um filme e notou que no fim surge essa palavra? Surge a palavra end e também surge a palavra the. The end. Significa simplesmente o fim. The, o, and, fim. O fim. Então, end significa fim. Fim. O fim de algo. Fim. Week, semana. E aqui temos fim. Semana, fim. Fim, semana. Fim, semana. Então, já conseguiu entender, não é? Weekend resulta na palavra weekend, fim de semana. Weekend, fim de semana. Note, esta palavra, olha, isto escreve-se por aglutinação, conforme aqui afternoon. Aqui temos after mais noon. Mas é assim mesmo que se escreve. Afternoon, junto. Aqui também escreve-se junto. Apenas estamos a mostrar que weekend, em inglês, é a junção da palavra semana e da palavra fim. Mas escreve-se mesmo junto. Weekend, certo? Escreva weekend junto, sem isso no meio. Fim de semana, sábado e domingo. Weekend, fim de semana. Mas começa na sexta-feira. Note o seguinte. Sun, moon. Sun significa sol. Sun, lê-se sun, não é? Porque em algumas palavras em inglês, a letra U lê-se como se fosse A. Lembre-se, há exceções. Então, aqui nesse caso, a letra U lê-se como se fosse A. Lê-se sun. Sun significa sol. Sol. Se fosse a letra O, já sabemos o que significaria. Significaria filho. Mas é a letra U, atenção. Significa sol. Sun significa sol. Se quer dizer sol em inglês, diga sun. Sun. E lua significa, diz-se moon. Moon. Então, Monday, Tuesday, Wednesday. Ignora-se o D. Apenas é utilizado para escrever, mas não para ser pronunciado. Então, ignorando o D, lê-se Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Novamente, aqui o U, conforme aqui, o U aqui é pronunciado como se fosse A, não Saturday. Estaria errado. É Saturday, certo? Saturday. Sun, sol, mais dia. Day. Todos os dias da semana em inglês constam neles a palavra day no fim. Day, assim sucessivamente. O day está presente no final de todos os nomes dos dias da semana.
Sunday, sol mais dia, dia, sol. Bem, em geral, entende-se que o dia em que se comemora a presença do sol, ou se aproveita, assim dizer, né? Aproveita-se o fato de estar ensolarado, é o domingo. Um dia em que a maioria das pessoas escolhe para ir para a praia. E alguns acreditam que é o dia em que se faz mais sol. Ou em que as pessoas procuram mesmo desfrutar do sol. Então, dia sol, dia do sol, Sunday, é domingo. Saturday, sábado. Friday, sexta-feira. Thursday, novamente aqui também o U lê-se como A. Thursday, quinta-feira. Wednesday, quarta-feira. Tuesday, terça-feira. Monday, segunda-feira. Segundo algumas crenças, segundo algumas fontes, segunda-feira literalmente significa dia da lua. Mon é uma abreviação da palavra moon, que leva 2 O's. Mas aqui, reduzindo um O, fica Monday. Isto é o que diz a crença popular. Cabe assim investigar e chegar à conclusão que for a chegar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, aqui começamos a falar sobre o tempo. Continuemos. Continuation. Time. Tempo. Novamente, temos aqui o good, o bad, before, after, next, last. Com os significados que já sabemos que eles têm. Month, mês. TH no final, lê-se como se fosse um F. Lê-se como se fosse, ou pronuncia-se como se fosse um F de faca. F de furacão. Month, mês. Último, month. Não seria último mês, não faria muito sentido, mas sim mês passado. Último mês, mês passado, last month, mês passado. Next month, próximo mês. This month, this, pronome demonstrativo, já foi aprendido. Nesse mês, este mês. This month. Este mês, nesse mês. E, falando em meses, cá temos a tabela, ou seja, o calendário. Preste atenção à pronúncia. January. 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 Certo? January. January. February. Certo? March. Não abril, não. April. May. Lembre-se do alfabeto que A, em inglês, pronuncia-se A. Então, está a ser muito utilizado aqui no June, e não June. Não June, mas June. Certo? June. E aqui,
Não seria correto ler Julie ou Julie, não. Mas sim July, July, July. August, August, August. September, 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 September. October, October. November, November. December, December. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Year. Eles todos formam um year. 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 Lembre-se da aula em que se falou do alfabeto, a aula passada? Temos a letra E e em seguida a letra A. Aqui vai surgir o som I. Ear. Ear. Mais incidência aqui, porque ele é independente. Já tem por si só o som de I, mais agravado. E depois encontra uma junção que forma mais uma vez o som de I. Year. Ano. Então, assim como fizemos com month, mês, vamos fazer aqui. Queremos dizer próximo ano. Next year. Queremos dizer ano passado ou no último ano, que é claramente, né, o ano passado. Last year. Simples, não é? Last year, ano passado. Note o seguinte. Ao fazer uma revisão dessa aula, dos seus apontamentos, existe uma diferença que é bem óbvia entre after e next. After e next. Por exemplo, em português, vamos analisar um exemplo. O número 3 vem after do número 1, certo? O número 3 vem depois do número 1. Isto é verdade. Mas o número 3 não é o próximo número em relação ao número 1. Entendeu? Vou dar um outro exemplo, ainda com números. O número 30 vem depois do número 10. Mas o número 30 não é o próximo número em relação ao número 10. Depois e próximo são diferentes. Próximo é o que vem a seguir. E depois é o que vem, pode ser a seguir, pode ser depois do que vem a seguir. Não é especificamente o que vem a seguir. Então, próximo é o que vem a seguir. O depois é o que vem num tempo mais à frente, num tempo futuro, ou num espaço mais adiante, certo? Então, existe diferença. O número 30 vem depois do número 10, mas não é o próximo número em relação ao número 10. Depois é diferente de próximo. Next year, próximo ano. Next year, próximo ano. O ano que vem a seguir, assim como next month, next week e por aí vai. This year, esse ano, nesse ano. Decade, 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 decade. É uma palavra cognitiva. Significa década. 10 anos seguidos é denominado década. Decade.
century, 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 século, certo? Também é uma palavra cognitiva, millennium. Preste atenção. Ao escrever essa palavra, exercite no seu caderno de anotações. Faça um exercício baseado em repetir a escrita desta palavra pelo menos 10 vezes. Repita a escrita dessa palavra no seu caderno de anotações pelo menos 10 vezes para lembrar que ela é escrita com um duplo L e duplo N. 2 vezes a letra L e 2 vezes a letra N. N. Millennium. Millennium. Milênio. O conjunto de 1000 anos. Certo? Bem. Wither. Wither. Certo? Wither. Novamente, temos a letra E, em seguida vem a letra A. Há exceções, mas essa não é uma delas. Aqui, essa junção vai formar o som de I. Wither, clima. Wither, clima. Bem, ainda é referente ao tempo, não é? Bem, consegue ver que aqui está a palavra sol? Consegue ver? Não é? Sun. Mas depois acrescenta-se mais um N e a letra Y. Lê-se sunny. 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 Ensolarado. Certo? Ensolarado. Sunny. Não é? É como se fosse a dizer o aumentativo do sol. Bem, cloud sem o Y, não é? Sem o Y, cloud, significa nuvem. Nuvem. Atualmente, quem utiliza smartphone, quer seja de uma companhia ou de outra, já ouviu falar de um aplicativo cloud, certo? É mesmo, significa nuvem. Mas tem aqui o Y. Subentende que, como se estivéssemos a dizer, num grau mais abrangente. Então, significa nublado. Cloudy, nublado. Sunny, ensolarado. Wind, sem o Y, significa vento. Vento. Windy, ventoso. O clima está ventoso. Windy. Humidity. 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 É uma palavra cognitiva. Umidade. Humidity. Humidity. Umidade. O clima está úmido. Hot. 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 Quente. Cold. Frio. Cold. Frio. Certo? Novamente, temos a letra E, em seguida vem a letra A. Então, aqui também se cumpre que essa junção vai formar o som de I. Então, não vai se ler season, mas season. Season, certo? Season, estação. Existe diferença entre estação e clima, certo? Clima e estação é diferente. Estação refere-se a um período específico do ano em que as características climáticas são próprias. O clima não. Porque estas condições podem se verificar em uma destas estações, aleatoriamente, certo? Por exemplo, no verão, pode ser que haja dias em que faça frio, certo? Isso é do conhecimento da maioria das pessoas. Então, a estação refere-se a épocas específicas do ano em que as características climáticas são próprias. Weather, clima, refere-se ao estado em que o ambiente está num determinado período do dia, num determinado dia, não é?
embora que algumas características são mais frequentes em certas estações. Spring, primavera. Summer, verão. Summer, verão. Summer, está correto. Summer, também está correto. Autumn. Outono. Winter. Inverno. Continuation. Tempo. Hoje vamos usar o tempo para aprender mais sobre o tempo em inglês. Greetings, saudações. Farewells, despedidas. Greetings, saudações. Farewells. Sim, farewells, despedidas. Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Bye. Ciao. Goodbye. Adeus. Goodbye. Adeus. See you soon. See é o verbo ver. I see, you see, he sees, she sees, it sees, we see, you see, they see. Verbo ver, enxergar, diferente de olhar. Olhar é outro verbo. See significa ver, enxergar, certo? Então, vejo-te, vejo você, logo. Vejo você, logo. See you soon, que significa logo, brevemente, certo? Vejo-te brevemente, vejo-te logo. See you soon, vejo-te logo. Ou simplesmente logo, certo? Até logo. See you later. Vejo-te depois. Até mais tarde. See you tomorrow. Vejo-te amanhã, conforme já aprendi. Ou até amanhã. Aqui devia ser o acento circunflexo, o tio, e não o acento circunflexo. Till tomorrow. Till significa até. Till, até. Tomorrow, amanhã. Então, pode ser utilizado. See you tomorrow, vejo-te amanhã, ou até amanhã. Till tomorrow, até amanhã. See you next week. Vejo-te na próxima semana. See you next year. E aí temos as despedidas e as saudações. Chegamos ao fim da aula. Antes de terminar a aula, analisemos o exercício número 8, que é uma redação para casa. Isso quer dizer que é para ser resolvido pela sua pessoa antes de partir para a 10ª aula. O exercício é baseado numa conversação que deverá ser traduzido para o português e procure discernir pelo contexto o significado das novas palavras. Anote-as e depois compare com a resolução do exercício tanto a tradução
como o significado das novas palavras na próxima aula. Passemos para a leitura da conversa de modo enfático para que possa perceber o significado das palavras pelo tom e pelo contexto. Good morning, Luke. Good morning, Dad. How was your night? That was calm. What about your dad? That was very good, my son. Okay, bye, Dad. Oh, where are you going to, Luke? I'm going to school, Dad. What? Do not do that, Luke. Why? Because it is Saturday. You do not have to go to school today. So, will we just stay at home today? No, we will not. We are going to the shopping center this afternoon and tonight to the movies. Do you want to go? Yes, I do. And tomorrow you and your mom are going to the beach, okay? What about you, Dad? I work tomorrow, my son. Do you work on Sunday, Dad? Yes, I do. And on the next day, Monday, you will finally go to school. Ok, Dad. E fim da conversação. Repitamos, preste bastante atenção. Good morning, Luke. Good morning, Dad. How was your night? That was calm. What about your dad? That was very good, my son. Okay, bye, Dad. Oh, where are you going to, Luke? I'm going to school, Dad. What? Do not do that, Luke. Why? Because it is Saturday. You do not have to go to school today. So, will we just stay at home today? No, we will not. We are going to the shopping center this afternoon and tonight to the movies. Do you want to go? Yes, I do. And tomorrow you and your mom are going to the beach, okay? What about you, Dad? I will work tomorrow, my son. Do you work on Sunday, Dad? Yes, I do. And on the next day, Monday, you will finally go to school. Okay, Dad. Então, ficou com alguma dúvida? Então, escreva nos comentários. Por hoje é tudo, pessoal. Se gostou dessa aula, se aprendeu algo novo hoje, clique no gostei ou no like, compartilhe este vídeo no seu Instagram, no seu Facebook e, se ainda não o fez, se inscreva no canal para mais aulas do curso. Até a 10ª aula.